Graças a Deus. Boa noite, queridos. Que a bondade do Senhor cresça ainda mais dentro do seu coração nessa noite. Nós estamos no nosso sexto e último dia da convenção, o último momento. E até aqui foi falado só de morte, que precisamos morrer. Então, desde quarta-feira de manhã até agora só ouvimos que a respeito que temos que morrer. Amém? O que você acha que eu vou falar hoje? Não vou falar de morrer. Eu vim enterrar você, mas vamos ficar morrendo a vida toda. Uma hora tem que enterrar. A última chance que tem é essa, porque vai acabar depois a convenção. Mas não, estou brincando. Eu gostaria que só você, que é santo do Senhor e lavado pelo sangue de Jesus o Cristo, fechasse seus olhos e fizesse uma oração pela minha vida agora. Somente os lavados pelo sangue do Cordeiro, nesse lugar. Eu gostaria que você orasse por mim. Aleluia. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Tito, no capítulo 1, primeiro capítulo da carta de Tito. Nós temos hoje um momento uma noite de ordenação a diáconos, pastores, presbíteros que vão ser ordenados nessa noite. Então nada melhor do que pensarmos partilharmos sobre esse assunto propício da noite. Versículo 5 diz assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em ordem as coisas que ainda restam, bem como em cidade, constituísse presbíteros conforme te escrevi. Alguém que seja irrepreensível, alguém que seja marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução e nem insubordinados aos seus pais. Porque é indispensável, diga comigo, indispensável. Obrigado. Que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado a vinho, não violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder, ou seja, autoridade, tanto para exortar pelo reto ensino. Exortar pelo reto ensino é necessário ter poder, autoridade, como para convencer os que o contradizem. Gostaria também que você abrisse em Timóteo, número 1. Eu falei em 1, mas acho que é 3, meu irmão. Perdoe. 1 Timóteo 3.
Versículo 8. Vamos ler o 3. Vamos ter o versículo 1. Fiel é esta palavra: se alguém aspira o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro e apto para ensinar, não dado a vinho, nem violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob a disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Versículo 8. Semelhantemente quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. 10. Também sejam esses primeiramente experimentados e se mostrarem irrepreensíveis, então exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto às mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e sua própria casa. Não é novidade para ninguém que me conhece que a minha história de conversão nasceu no catolicismo. Aqui, quem está aqui mesmo, quando eu toco nesse assunto, eu digo: ah, meu Deus, de novo, mas não faz mal. Eu falei algumas vezes que eu vivi experiências lá que eu não poderia dizer num púlpito, porque escandalizaria muitos. Mas essa noite eu quero contar sobre tudo que eu vivi lá. Então nessa noite, pela primeira vez no púlpito, eu vou falar sobre todas as coisas que vivemos lá. Eu tinha 26 anos e eu era um moço muito católico desde criança. Mas quando eu tinha 18 anos, meu pai morreu. Então eu tive a liberdade de me espalhar nesse mundão, viver uma vida muito promíscua. E porque é o legado da religiosidade. E aos 26 anos eu me vi com câncer no pênis. E não tinha cura. O médico falou que não tinha cura. Se o meu organismo não reagisse, não havia cura. Eu fiquei 1 ano e pouco assim, me submeti a uma vida muito difícil. Até que um dia, fui numa missa, aqui na paróquia de São Vicente, São Judas Tadeu, e uma mulher chamada Dolores, minha mãe na fé, disse: amanhã à noite vamos ter aqui uma oração de cura, uma noite de cura aos enfermos. Se você tem enfermo na sua casa, venha que vai ter uma noite de cura aos enfermos. Essa expressão, oração de cura aos enfermos, era uma expressão que não existia no catolicismo, porque só conhecia até ali o catolicismo tradicional. E então eu fui na segunda-feira por conta disso. E cheguei lá, quando pisei o pé naquele lugar, eu me converti imediatamente. Eu nasci de novo. Eu nasci de novo em poucos meses, 3 meses, 4 meses. Eu já estava totalmente envolvido com um grupo que liderava. E 6 meses depois eu era um daqueles que lideravam e me tornei um pregador da Renovação Carismática Católica. Por lá eu fiquei 2 anos. E esse mover lá tinha começado 2 anos antes. Então, de 92 a 96, houve um grande mover de Deus naquele lugar, no nosso meio. Daquele nosso grupo ali, local, nós começamos a atingir muitas paróquias das outras cidades e dentro do estado. Mas no nosso grupo local, nós tínhamos uma base de uns 40 pessoas, que a gente chamava grupo de servos, dos quais tinha uns 22, 23 homens.
E assim que eu cheguei, um grupo tinha recém saído, se tornou uma igreja aqui na cidade. Mas de 92 a 96, esse período de 4 anos que Deus fez ali, desse grupo, saiu em torno de 20 pastores, fora pastoras. Foi um grande mover de Deus. Eu vi Deus fazer coisas tremendas ali. Quando eu assisti o filme, um DVD do Benihim pela primeira vez, aquele que impactou o Brasil, aqui do estado da Portuguesa, aquilo nem mexeu comigo. Porque isso acontecia conosco lá. A gente levantava a mão, dezenas, centenas de pessoas caíam. O nosso grupo era um grupo de entre 800 e 1000 pessoas nas nossas reuniões de oração. Eu vi muitos milagres acontecendo. Eu vi Deus fazer coisas fantásticas. Eu não estou falando de uma coisa que eu li no livro, e eu não estou falando de uma coisa que aconteceu há muitos anos atrás. Eu tenho aqui nessa noite pelo menos umas 15 pessoas que participaram disso comigo. E eu poderia te levar mais dezenas delas na cidade, ou centenas. E eu vi Deus fazendo coisas tremendas lá. Minha família era muito devota a Maria, e eu também era. Mas essas alturas, como eu estava vivendo uma vida promíscua, eu tinha só me mantinha nos cultos, nas missas de domingo, mas tinha abandonado as novenas, que eu nunca perdia uma. Mas assim que eu nasci de novo, a primeira coisa que eu fiz foi voltar às novenas, voltar a rezar o terço, foi voltar a beijar os santos, as imagens, porque mentalmente eu aprendi que aquilo era que conectava a Deus. Deus gostava daquelas coisas. Então assim que eu nasci de novo, ao invés de ir para fora daquilo que seriam ensinos errados, eu me agarrei com eles, porque era o que eu tinha. Quem pode entender isso? Quando você vê um assembleano que aos 10, 12 anos, 13, 14, saiu da igreja, lá na frente Deus pega ele. Quando Deus pega ele, a primeira coisa que ele faz é trocar o guarda-roupa todo, porque ele aprendeu de garoto que Deus gosta da calça social, não da jeans. Porque é assim. Então eu vi Deus fazer coisas profundas, curas, pessoas jogando óculos para cima. E eu comecei a ser usado muito por Deus. Eu nunca expulsei tanto demônios na minha vida. Porque nós no catolicismo não sabíamos que estávamos relacionados com o espiritismo. Quando se ia numa benzideira, a gente tinha aprendido que aquilo era de Deus, rezar um responso era de Deus, levar alguém à mesa branca, um anjo da guarda, tudo nós entendíamos que isso era de Deus. Havia um espiritismo incutido que a gente desconhecia que era o espiritismo. Então as pessoas, por causa do mover de Deus que tinha naquele lugar, as pessoas caíam muito endemoniadas. E nós, uma vez eu e a pastora Dolores, que hoje está aqui, nós fomos ministrar aqui na paróquia do São Judas Tadeu, aqueles bancos de madeira. Nós começamos a orar, ali na frente eu e ela, tinha uma mulher grande, uma senhora, uns quase 50 anos, ela estava mais ou menos no 10º banco, para mais um pouquinho. Ela saltou daquele banco e ela veio por cima, igual uma cobra andando por cima dos bancos assim, caiu na nossa frente, rolava de lá para cá, de cá para lá. Nós tivemos experiências fantásticas. Eu vi muitas pessoas serem batizadas no Espírito Santo. Eu orei e centenas de pessoas foram batizadas pelo Espírito Santo. E dessas pessoas que eram batizadas no Espírito Santo, muitas delas foram batizadas no Espírito Santo com um terço enrolado no braço. E eu vi muitas pessoas com esse mesmo terço enrolado no braço orar por pessoas e pessoas serem batizadas no Espírito Santo. E quando eu fui batizado no Espírito Santo, eu tinha uma devoção enorme por Maria ainda. E não bastasse. Então, quando eu fui batizado com o Espírito Santo, vendo Deus batizar pessoas no Espírito Santo com um terço enrolado no braço, ver pessoas totalmente devotas a Maria, com o rosário pendurado, mas
a imagenzinha da Senhora Aparecida aqui, e orando por pessoas, e vendo pessoas sendo batizadas no Espírito Santo. Eu tinha tudo para acreditar que Deus não tinha nada contra a oração e a intercessão e a devoção a Maria. Eu tinha tudo para acreditar que Deus não tinha nada contra a imagem, porque Ele estava ali, operando curas, milagres, batizando pessoas com o Espírito Santo, dentro dessa condição. Então eu tinha tudo para acreditar que aquilo não era uma coisa que Deus reprovava. E se não bastasse, alguns padres que se moviam conosco, foram eles que trouxeram, inicialmente, alguns deles trouxeram esse mover. Alguns deles foram se convertendo ao Senhor. E alguns deles, eles tinham muitos dons. Eles impunham as mãos, levantavam as mãos, as pessoas caíam. Havia muitos repousos no Espírito. E eu estou falando que são batismo no Espírito Santo e repouso no Espírito Santo. Por quê? Porque eu sabia o que acontecia com as pessoas depois que ela levantava daquele lugar. Eu sei que não eram demônios. E tinha alguns padres, sacerdotes católicos, que eles impunham, eles levantavam a mão, às vezes tocavam caía uma fila inteira. A gente fazia fila, e eles iam orando, e as pessoas, eles iam orando, o padre ia orando, e aquelas pessoas recebiam o Espírito Santo assim instantaneamente, e iam recebendo cura. Só que esse padre, na quarta-feira à noite, na quinta-feira à noite, ele pegava o carro dele, passava pelas cidades de Itajaí, caçando garoto de 13, 14 anos, ele levava para um motel. Mas no domingo ele estava lá, ele impunha as mãos e as pessoas recebiam o batismo do Espírito Santo de Deus. E nós vivíamos aquilo, nós conhecíamos aquilo. Então eu tinha tudo para acreditar que Deus não reprovava a escolha daquele homem de ser um pedófilo. Porque eu via Deus operando através da vida dele sobre pessoas. Eu tinha tudo para acreditar nisso. Eu vivi retiros internos, aonde a pessoa que vinha ministrar era devota a Maria. Então, quando chegava no domingo, sempre começava sexta, sábado e domingo, retiros internos, e no domingo de manhã era o batismo com o Espírito Santo, porque é a ênfase da renovação carismática. Quando chegava no domingo de manhã, era feita uma fila de pessoas. Ela colocava uma mesa. Em cima da mesa se colocava uma imagem da Aparecida, mais ou menos de 70, 80 centímetros. Cada um da fila que tinha que vir, colocava as duas mãos, segurava aquela imagem, e aquela mulher impunha as mãos para receber o Espírito Santo, e Jesus batizava as pessoas com o Espírito Santo ali. Eu tinha tudo para acreditar que Deus apoiava aquilo, porque afinal de contas o Espírito Santo descia ali, e as pessoas eram curadas, e Deus vinha. Só que eu cheguei em casa, já bem no início, quando eu nasci de novo, eu perguntei em casa se tinha uma Bíblia. Minha mãe tinha uma Bíblia. Eu entrei no quarto e eu comecei a ler a Bíblia naquela primeira noite. Comecei a ler 10:30 da noite e li até as 4 horas da manhã. Acordei, dormi, levantei 9 horas e nunca mais eu fui o mesmo. Eu não parei de ler a Bíblia. Eu me mergulhei dentro da Bíblia. E na medida que eu ia lendo a Bíblia, eu fui vendo nessa palavra que tinha algumas coisas, algumas práticas que não condiziam com as nossas práticas. E aquilo me gerou um conflito muito grande, porque na experiência eu via Deus fazer as coisas, mas nas nossas escolhas práticas, a Bíblia condenava aquilo, e aquilo criou um conflito dentro de mim. Você não sabe o que foi uma primeira noite para mim, dormir sem rezar uma Ave Maria. Eu nunca dormi uma noite na minha vida sem rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria. E quando eu tive que dormir a primeira noite, não rezar uma Ave Maria foi difícil demais. Mas eu li em Tito, capítulo 2.
que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus, o homem. E quando eu li isso, pronto. Só que agora eu tinha toda uma tradição que me dizia ao contrário. Eu tinha uma experiência que poderia me dizer ao contrário. Só que eu fiz uma escolha, que a palavra de Deus ia ordenar minha vida. Nesse momento, exatamente nesse momento, tem alguns grupos de homoafetivos que estão cultuando a Deus, e Deus está batizando no Espírito Santo, e Deus está operando coisas lá. Irmãos, não é porque Deus se move em nosso meio por sua bondade, nos trazendo cura, nos trazendo batismo no Espírito Santo, que Ele está aprovando aquilo que nós vivemos, que a Bíblia não aprova. Eu tinha todos os elementos de experiência para dizer não. Só que eu me agarrei com a palavra de Deus. Nesse dia que eu tive que entrar na fila para segurar a santa, ali eu já tinha tido o entendimento da palavra de Deus sobre isso. E eu já estava casado, e as pessoas começaram a se levantar aí, e eu era o único naquela sala que eu já tinha tido essa revelação. E eu disse para a Luciana, eu não vou. E a Luciana, tu vai, Juscelio, pelo amor de Deus, tu vai ser o único que vai ficar aqui sentado. Eu sei que ela brigou tanto comigo, que eu acabei tendo que entrar na fila. Entrei na fila, e foi. O que eu estou querendo dizer com isso? Existem alguns padrões no nosso meio hoje que não é mais bíblico, mas Deus continua fazendo muita coisa, e isso nos dá uma ideia, uma falsa ideia, de que Deus aprova os nossos padrões errados. Ah, mas Juscelio, por isso que tu saísse, você foi batizado no Espírito Santo, aí você conheceu a verdade. Não, irmãos, esse mover dentro da igreja católica entrou nos anos 70, e tenho muitos amigos, muitos irmãos até lá hoje, que estão com a experiência, com o mover de Deus e com a sua vida. E eu, quando eu decidi que a palavra de Deus ia nortear minha vida, ainda que um anjo descido do céu me diga outra coisa, seja ele anátema. Irmãos, nós temos uma palavra, uma constituinte para colonizar a terra com ela, através da igreja. Então, nós vimos o que acabamos de ler. Por quê? Por que que Paulo escreve o padrão aceitável para um presbítero, para um diácono? Bom, se eu fosse um advogado, eu ousaria chegar diante de Deus, quando a Bíblia diz, por exemplo, que o presbítero e o diácono sejam marido de uma só mulher. Não sendo eu presbítero, não sendo eu diácono, eu tenho uma cláusula que me assegura que eu não preciso ser marido de uma só mulher. Porque se essa regra é para o presbítero e para o diácono, está subentendido que o restante está livre. Precisa entender quando isso foi escrito. Irmãos, a igreja nasceu no meio de 3 culturas que dominavam a terra de então. A cultura romana, que era abraçada com a poligamia. A cultura grega, que era abraçada com a poligamia. E a cultura judaica, exceto alguns grupos religiosos, também tinha livre aceitação na poligamia. De repente o Espírito Santo vem
E a igreja nasce, e começa a acontecer curas, milagres, e a igreja começa a nascer, 3.000 almas se converte, e havia muito temor ali em Jerusalém, depois que rompe para os gentios, não tinha mais perseguição, não tinha mais nada, eles estavam vivendo, Paulo pregou muita coisa, e essas alturas tinha na igreja muita gente, homens que tinham 3, 4 mulheres, homens que casava, separava. Então, aquela massa se convertendo. O Espírito Santo chama Paulo e diz: Paulo, não tem como. Paulo vai no terceiro céu e recebe a instrução de qual o padrão de casamento, qual o padrão de família para a nova aliança. E Paulo diz assim: Senhor, você deve estar, como que nós vamos arrumar essa massa toda? Uma cultura toda contrária. Então o Senhor diz: Paulo, não preocupa. Ordena que os líderes, os diáconos e presbíteros, você mexe, corrige só os modelos e fica tranquilo que o restante da massa vai sendo curado, restaurado por causa do padrão do modelo. Por quê? Porque esse é um princípio de Jacó. As ovelhas reproduzem segundo as varas. E vara na Bíblia é autoridade. Então, corrige-se o padrão. Não precisa ficar pressionando ninguém. Porque se os que foram chamados para serem modelos viverem no modelo, não preocupa, é uma questão de tempo que tudo se ajusta. Porque o óleo desce de cima para baixo. Passou muito tempo, passou algum tempo e se alcançou, a igreja conseguiu semear essa cultura do céu na terra. O casamento monogâmico. Só que o próprio Jesus disse que passaria o tempo e a iniquidade aumentaria e o amor de muitos se esfriaria. E o diabo, que não morreu, ele só esperou que esse tempo acontecesse. E ele fez uma reunião no inferno e ele disse assim: gente, vocês lembram que o Espírito Santo fez lá atrás e corrigiu toda uma massa? Ok. Vocês viram como dá certo? Vamos fazer o seguinte, vamos virar a chave ao contrário. Vamos mexer e distorcer os padrões e os modelos. E o restante, não se preocupa, não precisa atacar, que é uma questão de reprodução. Então, irmãos, hoje nós vamos ordenar alguns pastores, diáconos. Você sabe o que é ordenar? É criar uma ordem. Não importa como está a massa. Se Deus puder ter na terra como líderes uma nova ordem, uma ordem de sacerdócio, uma ordem de modelo, um padrão no modelo do céu. Porque Deus sempre trabalhou com modelo, sempre, por todo o tempo Deus trabalhou com modelo. Deus chamou Israel para ser um modelo para as nações. Essa é a igreja. Por isso que hoje nós temos um desafio, um apelo de corrigir os modelos, corrigir o padrão de Deus. Irmãos, nós não temos que aplaudir quem está no padrão e nem vaiar quem não está. Nós temos que simplesmente proteger o princípio bíblico da palavra. Ela é o nosso foco, ela é o nosso interesse. Por quê? Porque se eu guardo o princípio me guarda. Mas se eu quebro o princípio, a seu tempo, ele me quebra. Então o Senhor nosso Deus está trazendo esse tempo. Um tempo onde diz que, capítulo 3, versículo 4,
que o presbítero, o pastor, ele governe bem a própria casa, criando os filhos sobre a disciplina com todo o respeito. Versículo 12. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e sua própria casa. Versículo 5. Versículo 5. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como governará a igreja de Deus? Irmãos, nós temos a sorte, de alguma maneira, do fato, sabe quando Deus faz uma pergunta? Preste toda a atenção do mundo quando Deus faz uma pergunta para você na Bíblia. A Bíblia é cheia de afirmações, mas chega uma hora que ela te faz uma pergunta. Quando Deus te faz uma pergunta, é porque Ele quer falar com você sobre aquilo. Já falei isso em um lugar. Eu sei, quando as nossas meninas erravam, algumas vezes, chamar a Sara, dizer: minha filha, você tem ideia do que você fez na casa da vovó? É claro que eu sei que ela não tem, por aquilo que ela fez, mas eu estou perguntando exatamente para mim dizer para ela o certo daquilo que ela pensa que é, mas não é. É que eu quero falar para ela. Quando a Bíblia diz, Deus se faz uma pergunta, quer que você pare e pense. Perguntas na Bíblia é só para crente que pensa, que tem interesse naquilo que o Pai quer falar. E se um homem não pode governar, se um homem não governa bem a sua própria casa, como governará a igreja, a casa de Deus? Irmãos, talvez o próprio pastor, talvez não faça essa pergunta, mas ai de alguns, se a ovelha dele ler e fizer essa pergunta, tentar responder essa pergunta. A sorte que a igreja brasileira não lê a Bíblia. Porque se não governa bem a sua própria casa, pode evangelizar, pode pregar, mas governar a casa de Deus, se nós não corrigirmos os modelos, o que sobrará para a próxima geração? Porque Deus continua fazendo, Deus continua operando. Irmãos, pense numa coisa, uma das maiores portas, um dos maiores perigos, sempre que um engano entrou na igreja, ele entrou através de homens, ou pela permissão de homens, que adquiriram diante de Deus e diante do Senhor, muita reputação. Aí quando eles erram, ou quando eles permite um erro, pela abastança de crédito que ele tem, não se apercebe, não se pensa, não se questiona sobre aquilo que está sendo feito errado. O pastor Luiz, às vezes ele fala coisa, blá, 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 aleluia, porque é o pastor Luiz. Você tem noção quanto que o pastor Luiz pode hoje botar a perder muita coisa? Pelo tanto de crédito que ele tem conquistado diante de Deus e dos homens. Homens de muita reputação, que alcançaram reputação diante de Deus e dos homens, em algum momento, quando eles abrem algum espaço para algum erro, isso é aceito por causa do crédito que se tem. Agora, Paulo disse: não, gente, ainda que seja um anjo descido do céu, ainda que seja um anjo descido do céu, ainda que seja uma grande autoridade divina, se a palavra não concorda, então não concordo eu também, porque vou ser julgado pela palavra e não por aquele A ou B ou C. Por isso, eu quero sim me conectar e me ligar com essa rede de oração de 24 horas por arrependimento. Eu quero.
eu tô chamando, me arrependendo com a minha casa, para a gente ter uma vida de oração maior. E nós temos que aprender isso. E eu quero me conectar com pessoas que oram. Eu quero me ligar com pessoas que têm essa dimensão em Deus, que já alcançaram esse espaço em Deus. E eu quero me conectar nesse mover de 24 horas de oração por arrependimento. Mas por arrependimento. Não contra o Congresso. Não contra a pessoa que Deus permitiu que governe sobre essa nação. A ela temor, a ela reverência, a ela respeito, a ela oração, a ela amor. Quando o profeta João Batista, imbuído do espírito de Elias, decidiu confrontar o governo de então, e ele chegou diante daquele governo, e ele não questionou que tipo de sistema político aquele governo estava estabelecendo. Ele não questionou o tanto de imposto que Herodes estava estabelecendo sobre a nação. Ele não questionou o quanto de corrupção tinha no governo de Herodes. Não, o céu estava muito mais interessado em outras questões que dão muito mais legalidade para demônios. Então ele diz: essa mulher é do teu irmão, ela não é sua. Tem coisa que atrai muito mais demônio que 10 congressos brasileiros. Por isso, eu não posso casar com a mulher do meu irmão. Se a Luciana quiser me abandonar e for embora, e se de repente o pastor Fernando enloucar e deixar a pastora Débora, eu não posso pegar a Bíblia e me sentir justificado para casar com a pastora Débora. Por quê? Porque ela é a mulher do meu irmão. Deus está mais interessado nisso do que quanto tem se roubado na Petrobras. Então, irmãos, nós vamos começar a nos arrepender. Todos nós estamos imbuídos nisso. Todos nós estamos envoltos nisso. Precisamos governar bem a nossa casa. Irmãos, o espírito do mundo entrou nas nossas famílias, nos nossos matrimônios. Por favor, Pastor Júnior, eu estou ligado com a Romênia, eu estou ligado com o projeto da Romênia, eu estou ligado com... Eu quero ajudar o orfanato da Romênia, mas diante de Deus, pastores, diáconos, naquilo que Deus colocou sobre mim, a minha Romênia é a tua casa. Eu estou preocupado com o órfão que está na tua casa. É com ele que eu estou preocupado. Que está sendo discipulado pela galinha pentadinha, pela Pepa. Eu estou preocupado com esse órfão da igreja. Com ele estou preocupado. Tem um padrão de Deus para discipular a terra. Irmão, mover de salvação é uma coisa. Colonizar a terra com o padrão do reino é outra. Cuide do seu filho. Você não sabe, mas eu sei. Eu não queria falar sobre essas coisas, mas nós estamos cuidando dos teus filhos nessa linha nesses dias. Eles só sabem da Pepa, da galinha pintadinha, do Frozen. Como é que é o nome desse negócio? Frozen é aquele boneco que põe uma cenoura no nariz, é isso? Irmãos, eu assisti aquele desenho.
Irmão, quem conhece o emblemático romance entre uma moça e um moço, que quando chega no final ela morre, e ela só pode ser ressuscitada pelo beijo do moço? Quantos sabem do que eu estou falando? Tem 1 milhão de filmes assim. Nesse Frozen, acontece uma trama dessa igual. Só que ela tem um triângulo, tem outra menina junto, outra moça junto. E no final, quando uma morre, na hora dela ressuscitar, porque a lenda dizia que um ato de amor traria de volta a vida, aquele moço chega, mas ela é ressuscitada pelo abraço da moça. Só que esse boneco está cheio nas casas da sua casa. Esse espírito de lesbianismo está na sua casa. Então é com essa Romênia que eu estou preocupado, é com esse órfão que eu estou preocupado. É com ele. Eu tenho estado com algumas famílias e pastores que eu não consigo, na mesa, sentamos na mesa, na sala, e não podemos conversar. Por quê? Porque a pastora não larga o celular. Ela não larga, não conversa com a gente. Eu tenho que conversar, eu e a Luciana, com o marido, porque ela não larga o celular, não olha para a gente, na mesa comendo. O que vai ministrar sobre outras pessoas? Irmãos, não perca a sua família não, é um padrão do céu. Não é porque Deus continua fazendo, não é porque Deus continua usando, não é porque Deus continua operando. Eu sei, quando Deus quer fazer, Deus faz. Eu vivi em lugares que eu dizia que eu tinha tudo para pensar as coisas erradas. O que me salvou e me salva até hoje é essa palavra, esse padrão estabelecido. Esse aqui é o padrão que nos purifica pela obediência à verdade. Aí o mundo entrou. Quantas pastoras tem aqui? Levante a mão, por favor. Eu quero falar com os modelos, então é por isso que eu estou gritando com você. Pastora, na Bíblia, a mulher virtuosa, ela não edifica nenhuma carreira e nem um ministério, ela edifica o lar. Na Bíblia. Na Bíblia. Na Bíblia. Ela edifica um lar. E que padrão nós estamos deixando para reproduzir o rebanho? Irmão, as crianças estão nascendo hoje. A criança tem uma febrezinha, dá-lhe remédio, dá-lhe medicamento, dá-lhe amoxicilina, Irmãos, se conecta com a mãe da Bíblia, que quando teu filho ficar doente, você vai botar o bebê no seu peito, e você vai saber o que realmente seu bebê tem, se é espiritual, se é uma dorzinha que vai passar, se é realmente uma infecção, mas não dá tempo. Aí você leva no médico, aí o médico diz que tem intolerância à lactose. Bom, eu não tenho nada contra a medicina, e pode ser que tenha intolerância à lactose mesmo, só que dá uma seguradinha até uns 3 anos de idade, com um pouquinho de dor, vai buscando um remedinho aqui, vai buscando uma comidinha aqui, outra ali, ela vai resistir a isso. Só que não resiste por quê? Porque ela é mantida por esses todinhos, esse suquinho, esse veneno puro. Não, fica dentro de casa, faz uma papinha de cenoura, faz uma papinha de beterraba, gasta tempo, você vai ver, tudo vai ser diferente. Aí corta tudo que não tem lactose, o que acontece? Aí de fato, de verdade, se instala, o organismo se adequa, se adapta para ficar intolerante à lactose. Então alcançou-se o objetivo da indústria. Irmãos, eu queria convidar os modelos a se reposicionar, porque eu não quero apontar o canhão contra quem não está mais com a sua esposa. Irmãos, na Bíblia,
Quando Jesus fala de arrancar o olho, arrancar o braço, arrancar o pé, aquilo que te faz pecar, está falando para o marido casado, não está falando para quem está adulterando. Então, nós estamos no tempo que Deus está gerando uma reforma. É tempo de Esdras e Neemias. Então, não dá para a gente fazer muita festa quando a gente fala algumas coisas. Quando a gente fala algumas coisas foram faladas aqui nesse altar, que foi feito tanta festa. E essa festa, de alguma maneira, ela denuncia, que está dizendo assim, é o outro, precisa mudar. Não, somos nós, isso é uma coisa nossa. Nós estamos imbuídos e mergulhados em algo separado de Deus, longe de Deus. Então, o choro, a gente, quando parece que vai chorar pela igreja brasileira, vai chorar pela outra igreja, não, irmãos, nós estamos inseridos e mergulhados. Eu gostaria que você abrisse em Esdras e Neemias rapidinho, por favor. Esdras no capítulo 13. Esdras e Neemias é a grande restauração da igreja. Eu gostaria que você pudesse abrir em Esdras, acho que é 10, não tem 13, né? É que 13 é o Neemias, 13 é o último capítulo de Neemias. Enquanto você procura, pelo menos me ouça. Irmãos, eu estou sentindo a liberdade de falar algumas coisas aqui, pela plataforma que já foi criada aqui por esses dias. Esdras e Neemias, quando chega no último capítulo de Esdras, no último capítulo de Neemias, por favor, eu gostaria de sentir que você realmente está conectado, me ajude na intercessão e me ajude na conexão. O último capítulo de Esdras e Neemias, eles tratam da mesma coisa. É importante pensar que começou um processo de uma reforma, uma restauração, uma reforma. Eles saíram da Babilônia para retomar as ruínas de Jerusalém. E quando consegue recriar os fundamentos, quando consegue recriar o templo, fazer os muros, bom, aí se consertou muita coisa, se foi muita coisa para o lugar, ponto. Quando chegou aqui, agora Esdras e Neemias, eles conversam, bom, agora nós precisamos estabelecer um padrão correto para a próxima geração, porque o que precisava ser feito no campo de orar, de buscar, ok, agora nós precisamos dar uma resposta prática, vamos estabelecer um padrão para a próxima geração. E quando foi para estabelecer um padrão para a próxima geração, eles precisaram fazer algumas coisas. No capítulo 1 de Esdras, no capítulo 10, versículo 1 diz assim: enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando, prostrado, diante da casa de Deus, ajuntou-se ele de Israel, muita congregação de homens, de mulheres, crianças, pois o povo chorava com grande choro. Isso é o padrão de uma reforma. Padrão de uma reforma, muito choro. Versículo 2: então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com as mulheres estrangeiras dos povos de outras terras. Mas no tocante a isto, ainda há esperança. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os seus filhos, segundo o conselho do Senhor, dos que tremem ao mandado do nosso Deus, e faça-se segundo a lei. Versículo 10. Então se levantou Esdras, o sacerdote, lhes disse: vós transgrediste casando com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Agora, pois, fazei confissão ao Senhor Deus dos vossos pais, e fazei o que é do seu agrado. Separai-vos dos povos de outras terras e das mulheres estrangeiras. Irmãos, chegou um momento que até ali Deus veio numa medida, e tinha alguns padrões equivocados, mas tinha uma medida ali. Só que agora chegou, de um momento para frente, precisava estabelecer um padrão para a geração que vinha. Se você der uma abridinha rapidamente em Esdras,
em Neemias, no último capítulo, mas você vai manter Esdras aí. Neemias, no último capítulo, no capítulo 13, eu acho que é o 13. É o último capítulo, sim. Capítulo 13. Irmãos, eu gostaria que vocês entrassem no Espírito comigo. Nós estamos falando de uma reforma que a igreja brasileira vai ter que passar. Capítulo 13, versículo 24, diz assim: os seus filhos falavam meio... Não, deixa eu ver se vai. Vamos pegar o 23. Vim também naqueles dias que judeus haviam casado com as mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Bom, não vou parar aqui para falar sobre esses três deuses. O de Asdod, o de Amon e Moabita. Eu gostaria que você mesmo pudesse buscar isso em casa. Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua do seu povo, mas a língua do seu respectivo povo. Falavam meio asdodita. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Minha filha, nossa filha Isabel, ela está estudando no instituto nos Estados Unidos. Irmãos, lá só tem jovem que quer Deus. Lá só tem pessoas moças que fizeram uma decisão por Deus. E pelo menos perto da metade deles são filhos de pastores. Tem 300 brasileiros naquele lugar, todos jovens. E é uma concentração de jovens, então o assunto casamento reina lá. Só que ela tem me dito que nas conversações que existem sobre casamento, praticamente todos jovens que estão lá se preparando para servir a Deus, muitos deles são virgens, apontando para o casamento, super bem intencionado, mas a grande esmagadora maioria deles, dos brasileiros, nas conversações sobre casamento e divórcio, a grande maioria, a esmagadora maioria, desses jovens, eles concebem, eles entendem que o divórcio é passivo, é diante de Deus. Se não dá para viver junto, separa e está tudo bem. O que é isso? São filhos que estão falando meio judaico e meio asdodita. Já não tem mais a linguagem, o idioma do céu, ainda que são os filhos da restauração. Então Esdras e Neemias olham para isso: não, nós precisamos corrigir o modelo para a próxima geração, porque senão nossos filhos, ainda que crentes, vão viver fora do padrão de Deus, não vão conhecer o Messias e sua realidade. Então Esdras diz: mas ainda há remédio para isso. Vamos ter que consertar o casamento, certo? O padrão do casamento aqui está errado. Vamos ter que fazer, que nós vamos ter que despedir as mulheres estrangeiras. Volta para Esdras nos 10, por favor. Versículo 10 agora. 10, e diz: então se levantou Esdras, o sacerdote, ele disse: vossa tranquilidade, já foi. Versículo 12, respondeu toda a congregação e disse em altas vozes: assim seja, segundo as tuas palavras, assim nos convém fazer. Porém o povo é muito, sendo tempo de grandes chuvas, não pode estar aqui de fora. E não é isso obra de um dia ou dois. Pastores, isso não é obra de um dia ou dois. Nós não vamos arrumar numa pregação, nós não vamos arrumar. Irmãos, mas nós precisamos nos dispor a um tempo de dedicar a conservação do padrão bíblico, pelo menos para os pastores. Pelo menos para os pastores. Não é obra de um dia só, eu tenho consciência disso. Versículo, e não é obra
Isso obra de um dia só, pois somos muitos os que transgredimos nesta coisa. É interessante, porque Esdras, ele não casou com mulher estrangeira, mas ele diz somos muitos, diga comigo, somos. Então não é o pastor que casou de novo que transgrediu, somos muitos de nós que transgredimos nessas coisas. Porque cada um de nós contribuímos uma parcela para despadronizar o conceito bíblico da família brasileira. Muitos de nós. Então somos muitos, irmãos. A partir daí tem uma esperança para a igreja brasileira. Se cada um de nós entender que nós desfiguramos o padrão. Isso não está restrito ao pastor que abandonou a esposa e casou de novo. Ou que foi abandonado pela esposa e se sentiu no direito de casar de novo. Diz respeito a todos nós, somos muitos o que transgredimos nisso. Meu Deus. Versículo 14. Ora, que os nossos príncipes decidam por toda a congregação, e que venham eles de tempos determinados, todos em que nossas cidades casaram com mulheres estrangeiras, e com estes os anciões de cada cidade e os seus juízes, até que desviemos de nós o brasume da ira do nosso Deus por esta coisa. Até que desviemos o brasume. Irmãos, os profetas, eu não trabalho num campo profético, sou pastor, mas os profetas têm dito que a igreja está passando e vai passar pelo brasume da ira do Senhor. Então, eu gostaria de convocar pessoas que se unam, não com o dedo apontado para A ou B, mas que digam, Senhor, nós transgredimos, nós desviamos o padrão bíblico, nós nos separamos. Por quê? Porque Deus continua fazendo. Pastor, uma prova que Deus está abençoando essa mulher que eu casei de novo, é que Deus acabou de nos dar um filho. Tá, e quando nasce um filho do estupro, Deus abençoa o estupro? Não, por favor, não. Deus vai continuar fazendo, por quê? Porque a parte dele, ainda que eu sou infiel, Ele continua sendo fiel. Mas isso não autentica minha vida fora do padrão bíblico. Por favor, seja o homem sempre mentiroso e Deus sempre verdadeiro. Irmãos, eu tenho ouvido pessoas com problemas terríveis no casamento, e está numa atmosfera tão forte, que você, quando escuta o caso, ou quando apalpa o caso, você diz, não, aí nesse caso mesmo, tinha que separar. Seja o homem sempre mentiroso, e Deus sempre verdadeiro. Por quê? Meu Deus, Pedro tem uma revelação de quem era Jesus, era o Cristo. Ele foi o único naquele momento, na face da terra. Satanás olhou, e por toda a terra só existia um homem no corpo vivo que reconheceu o Messias. Aquele homem chamava-se Pedro. Meu Deus, era o apóstolo Pedro. Meu Deus, o cara era o cara diante de tudo e de todos. De repente Jesus disse para ele, Pedro, você é uma pedra de edificação. O céu vai construir coisas sobre você. O céu vai trabalhar um edifício sobre você. Pega chaves do reino. 3 minutos depois, Jesus diz, o filho do homem vai sofrer. O filho do homem vai ser martirizado. O filho do homem vai ser enganado. Aquele homem, o grande apóstolo, erra. O grande apóstolo erra. E ele diz, não, Senhor, de maneira nenhuma. Não, por favor, não faça isso. O Senhor tem o direito de ser feliz. O Senhor tem o direito de ser feliz. Não, Deus, não, Senhor, Jesus, não, de maneira, não, você não vai fazer isso, não. Você não vai passar por isso. Jesus não fala com Pedro. Jesus fala com o diabo que estava no Pedro.
Irmão, você pode ser um homem de grande revelação, o apóstolo da nação, seja o nome que você tiver. Se você trabalha para trás de mim, só que essa frase é que ficou marcada para nós. Nós precisamos meditar no que Jesus diz. Você não sabe das coisas de Deus, você só sabe das coisas do homem. Irmãos, o certo seria Jesus falar: você não sabe das coisas de Deus, Satanás. Você só sabe das coisas do inferno, das coisas do demônio. Não, você só sabe das coisas do homem. Você me serve como pedra de tropeço. E hoje os casamentos estão quebrando. E a gente está tentando proteger as pessoas, encontrar versículo na Bíblia. Isso são as coisas do homem, que rouba a cruz, que rouba o sacrifício, o pacto com a aliança. Não, isso é evangelho de homem. Para trás de mim, Satanás. Seja o Pedro que há 3 minutos atrás teve uma grande revelação. Se ele estabelece algo que humaniza, algo que põe o homem no centro, para trás de mim, Satanás. Seja Deus sempre verdadeiro, o homem sempre mentiroso. Irmãos, na Bíblia, o padrão de casamento é uma aliança. Por quê? Porque tal qual marido e esposa é Cristo e a igreja. São 2 alianças vinculadas na cruz. Não tem como você quebrar uma e manter a outra. Versículo 18 do capítulo 10 de Neemias, de Esdras, perdão. Acharam-se dentre os filhos dos sacerdotes esses que se casaram com as mulheres estrangeiras. E aqui vai dar o nome de 30 sacerdotes. Irmãos, nessa obra de restauração, no último capítulo, muita gente tinha se casado com mulheres estrangeiras. Mas Esdras catalogou o nome dos sacerdotes. Catalogou o nome dos sacerdotes. Quando você escolhe ser um modelo, quando você entra na ordenação daqueles que foram chamados para viver no modelo, você vai ser catalogado. Você vai ser catalogado. Então, irmãos, nós temos uma obra a ser feita. Uma obra de restauração. Pastores, olhem para mim. Eu não estou falando isso em nome Dom Evan, não estou falando isso em nome da equipe. Eu quero falar algo que tá dentro do meu espírito. Quando você casa, celebra um casamento de alguém pela 2ª vez, você está abrindo uma legalidade para demônios vir contra a sua própria casa, contra a vida dos seus filhos. Abra comigo Malaquias, por gentileza. Por gentileza. Malaquias. Eu vou gastar mais 10 minutos. Não vou passar disso não.
quero achar agora. Eu acho que é Malaquias 2, vou ver se eu pego aqui, meu irmão. Se eu perder um pouquinho, mas eu acho. Isso, capítulo 2, versículo 10. Versículo 10. Não temos nós todos mesmo um Pai. Não nos criou o mesmo Deus. Porque seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança dos nossos pais. Judá foi desleal e abominação cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou a santidade do Senhor. Irmãos, Judá profanou a santidade do Senhor e desonrou o nosso pai. A qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. O Senhor extirpará das tendas de Jacó o homem que fizer isto. Versículo 14, dizeis por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. Irmãos, entenda uma coisa. Quando se abandona a mulher da aliança, profana-se a santidade do Senhor e se desonra o Pai. É isso que Deus está falando aqui. Agora é importante pensarmos sobre o que aconteceu com Noé. Noé tomou um porre, ficou pelado. Seu filho Cã veio, viu o pai, zombou do pai, falou para todo mundo e desonrou a nudez do pai. Quando o pai acorda, fica sabendo como o filho de Cã desonrou ele. Então Noé diz: maldito seja Canaã. É interessante que Noé não amaldiçoou Cã, amaldiçoou Canaã, o filho de Cã. Porque quem desonra o pai vai colher desonra nos filhos. A maldição não veio sobre Canaã, sobre Cã. Maldito seja Canaã. Eu queria fazer um apelo para os pastores do Brasil. Quando você for celebrar um casamento, avalie. Nós não podemos pregar um evangelho para homens. Nosso evangelho não pode ser humanista. Irmãos, nós estamos convencidos que o humanismo é amor. Por isso que a vara foi tirada da correção dos nossos filhos, porque por amor não se corrige. E a Bíblia diz que aquele que não corrige o seu filho, encomenda sua alma ao inferno. Sabe quantos membros da igreja brasileira conhecem esse versículo? Dá para contar no dedo. Está escrito na Bíblia, irmão, que o pai, a criança, entregue a si mesmo e envergonhe a sua mãe. Quem é a mãe? A igreja. A criança entregue a si mesmo, faz o que quer, vai envergonhar. Aquele que não corrige o seu filho, entrega a sua alma, encomenda a sua alma ao inferno. E a Bíblia diz que aquele que corrige o seu filho terá delícias nele. Mas o evangelho humanista nos convenceu, porque, irmãos, ninguém diverge que nós precisamos amar. Agora, qual é o nosso conceito de amor? Qual é o nosso conceito de amor segundo a Bíblia? Deus corrige e repreende todo aquele que ama. E toda correção, diz Hebreus, no primeiro momento, não é prazer, tem um sentimento ruim. Por isso que eu não estou esperando que hoje você sorria. Nós não podemos sair dessa convenção muito sorrindo. Eu mesmo, por dentro, estou envergonhado. Aquela senhora ontem aqui, ela envergonhou meu ministério de família. Ela envergonhou. Ela me envergonhou diante da minha filha.
E a minha filha achava que eu era um pastor de família, o padrão melhor que ela tinha. Ontem eu fiquei envergonhado. Estamos chorando lá em casa. Corrija-me o justo. Então nós vamos chorar tudo junto, irmão. Nós vamos chorar tudo junto, nós estamos desviados. Nós estamos desviados. Agora, a Bíblia diz que todo aquele que pela correção é exercitado, isso produz um fruto de justiça e paz. Só que a reforma começará pelos modelos, pelo modelo bíblico. Então eu gostaria de, junto com a convocação de oração, pastor, se o pastor fizesse um apelo ao pastor José Rodrigues, para nós orarmos e chorarmos, para que Deus nos dê uma graça, uma condição, nós recuperar o padrão bíblico do casamento. Não é, nós estamos falando de pessoas, nós não estamos falando de pessoas, nós estamos falando de corrigir o padrão bíblico, para recuperar os nossos filhos, porque os nossos filhos, irmãos, estão falando meio judaico, meio asdodita, e eles precisam ter o dialeto correto. Quando nós morrer, eles precisam falar a linguagem do céu, senão eles vão ser ceifados. Então eu queria pedir, pastor, por favor, quando você for casar alguém pela segunda vez, pense bem. Talvez você diga, Juscelio, mas eu já vivi essa experiência, e Deus teve graça, Deus teve misericórdia. Irmãos, a misericórdia de Deus, a graça de Deus nunca vai nos faltar. Davi adulterou, e Deus voltou, irmãos, Davi não é um modelo de adultério, Davi é um modelo de arrependimento. Um modelo de arrependimento, não de adultério. Pastor, onde é que fica a graça? Tem gente que me pergunta, pastor, mas onde é que fica a graça? Meu Deus, a graça já está aí, cara. Você abandonou a sua mulher, casou com outra, e até hoje Deus não te matou, porque é mais graça que isso. Você está vivo, não foi atropelado ninguém, não tem acidente, não tem nada, você está guardado, você está vivo. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Irmão, se a Sara reprovar de ano, sabe o que vai acontecer no outro ano? Eu vou pagar o estudo dela tudo de novo. Só que não só isso. Eu vou comprar o caderno mais bonito que eu comprei nesse ano. Eu vou comprar a pasta mais bonita que eu comprei nesse ano. Eu busco ela 2 vezes por semana na escola. Eu quero buscar os 5 dias por semana. Tudo isso para quê? Para que ela não venha cometer o mesmo erro. Agora, se ela pensar, o pai aprovou, o pai aprovou que eu reprovei de ano. Esse ano aí mesmo quando eu vou estudar, porque daí ano que vem o pai vai comprar um carro para mim, irmãos. Não é, a bênção de Deus não está ligada à aprovação. A bênção de Deus está ligada a Ele. Ele não sabe fazer outra coisa a não ser abençoar. Então eu vou investir tudo de novo, mas não significa dizer que eu estou aprovando. A palavra de Deus, irmãos, a palavra de Deus, ela precisa ser. Pastor, e eu que já fiz, já estou numa situação, o que eu faço? Faz como eu, nós vamos se arrepender tudo junto, nós estamos aqui para isso. Ai de mim achar melhor do que alguém. Eu vi, irmão, o Espírito Santo batiza a gente até agarrado na santa. Por quê? Porque o Espírito Santo não vem porque eu mereço, vem porque eu preciso. Eu gostaria de orar. Eu gostaria de orar com a igreja. Gostaria de orar com os pastores. Eu gostaria que os irmãos me entendessem.
minha luta é proteger o modelo de Deus. Oxalá Deus revele a você o meu coração sobre isso. Oxalá Deus revele meu coração. Irmãos, você sabe que os homossexuais, eles têm uma grande dificuldade de acreditar que a igreja ama eles. Você sabia disso? Quantos têm consciência disso? Mas a igreja ama os homossexuais? Mas eles têm dificuldade de entender isso, sabe por quê? Porque eles fizeram uma escolha de padrão de família que nós não concordamos, então eles não entendem que a gente o ama. Então não se sinta não amado por mim, se eu não aprovo a tua escolha no padrão de família. Tem um padrão bíblico. Tem um padrão bíblico. Teu sentimento com relação ao homossexualismo é o mesmo para mim. Irmãos, não são poucas pessoas que na hora de casar, eu disse não casa. Aliás, aqui no Mevan as pessoas acham, quem é de fora pensa que quem quer casar me procura. A maioria foge. A maioria foge. Por quê? Eu vou encerrar aqui. Eu queria falar para os solteiros. Eu entendi o drama de Paulo, quando Paulo resolve dizer na Bíblia que é melhor que não case. Como que aquele cara pode escrever uma coisa contra a própria Bíblia? Ele disse, melhor que não case. Irmãos, porque Paulo estava escrevendo para quem? Para a igreja de Corintos. Na igreja de Corintos, é a igreja brasileira de hoje, sem botar e sem tirar. Capítulo 1, vocês têm todos os dons, palavra, não falta nada. Capítulo 3, vocês são tudo carnal, porque um diz que é de Apolo, outro de Cefas, outro de Paulo, outro da Assembleia de Deus, outro da Quadrangular, outro do Mevan e outro... Capítulo 5, tem pecado no meio de vocês que tem ímpio, que não tem coragem de fazer. Capítulo 7, gente, não casa, porque com esse padrão de espiritualidade, vocês vão quebrar a aliança do casamento, e vocês vão perder muita coisa. Não case, vocês não entenderam nada sobre casamento, vocês não vão conseguir entrar nesse lugar. É a igreja de Corinto, sem tirar nem pôr, a igreja brasileira de hoje. E eu estou me segurando para dizer para os jovens brasileiros, não casa. Mas se vão casar, conheçam sobre casamento. Mateus 19, Jesus está falando sobre casamento e divórcio. Irmãos, aquilo ali não sei o que representa para você, mas para mim representa um pavor. Jesus está falando sobre casamento e divórcio. E quando ele acaba de falar, alguém do meio, que eu acho que deve ser Pedro, diz assim, mestre, se é assim, a condição do homem com relação à mulher, é melhor ao homem que não case. Irmãos, por favor, raciocina comigo. Jesus estava falando sobre divórcio, e os apóstolos concluíram que era melhor não casar. O que será que Jesus falou que não está escrito, que pode acontecer na vida de alguém quando quebra uma aliança de casamento, que eles concluíram que era melhor não casar? O que será? O que será que Jesus falou? Eu acho que foi Pedro que olhou para trás e disse, gente, quem casou, casou, quem não casou, esquece. No meu espírito, eu sei o que Jesus falou. Pastor, pretensão. Não, meu irmão, eu estou fazendo igual lá, eu estou sendo sincero, eu sei o que Jesus falou para eles. Jesus falou para ele, quando você entra numa aliança de casamento, quando ela é quebrada, mesmo que não foi escolha sua, tem ônus para você também, como se fosse a escolha sua também. Então pense antes de entrar. Por quê? Porque o casamento tem as mesmas leis para Cristo e a igreja. Um ímpio que tem um demônio, quando peca, continua com um só. O crente, quando tem um demônio e é liberto de um, se peca, volta 7. Tudo é potencializado dentro de uma aliança. Então, gostaria de te pedir,
eu tenho um problema, porque eu ainda me preocupo muito se eu estou ferindo as pessoas ou não. Eu ainda me preocupo muito, talvez com a minha própria reputação de amanhã não ter o mesmo abraço. Mas eu peço que Deus me revele o meu coração para você. Irmãos, eu só estou lutando para proteger o modelo bíblico. Eu não estou lutando contra pessoas. Nesse dia, irmãos, de Esdras, eu vou encerrar aqui agora de verdade. Mas por favor, pegue isso no seu espírito. Nesse dia, que eles despediram todas as mulheres estrangeiras com seus filhos. Depois da reforma ter estabelecido a vida espiritual de todo mundo. Irmãos, eu gostaria que vocês pensem comigo. Quantas mulheres estrangeiras que já tinham se convertido ao Senhor, que carregavam o temor de Deus no coração, que honravam o marido, eram boas donas de casa, e que aí naquele dia, por fazer parte de um casamento ilícito, tiveram que ser despedidas. E quantas mulheres judias que já deviam estar desviadas, porque seu filho já estava falando a língua do amonita, ela já estava desviada, mas por estar no padrão do casamento correto, que deixava um modelo para a próxima geração, ela acabou ficando. Tem injustiça nisso? Não. Por quê? Porque na reforma daquele dia, Deus não estava aprovando quem é bom e quem é ruim, quem é crente e quem não quer, quem ama Jesus e quem não ama. Deus só estava protegendo o modelo para a próxima geração. Esse é o meu papel. Eu não estou dizendo quem é bom e quem é ruim. Só estou lutando para proteger o modelo bíblico para o casamento, que deixa um legado correto para a próxima geração. Fica de pé comigo um pouquinho, por favor. Aleluia. Pastora Lulu, vem cá um pouquinho. E a Sara também. Algumas coisas que Deus está, irmão, hoje tem tanto temor nesse lugar de Deus que parece que dá para pegar nele. Você sente isso? Quando Deus fala em Malaquias 2, 15 e 16, deixa eu ler uma versão para vocês. Não fez ele deles um, com uma porção do Espírito nessa união? E o que estava Deus, o único Deus, procurando? Uma prole divina, a sua própria descendência. Então guarde vocês mesmos em seu espírito, e não deixe, e ninguém deixe, e não deixe nenhum de vocês ser infiel à mulher da sua mocidade. O que Deus está falando, o casamento é assim, só para você entender o temor de Deus nesse negócio. Casamento não tem nada a ver com algo da terra, é extremamente do céu. Extremamente do céu. Quando o pastor Juscelio se apaixonou pela pastora Lulu, e eles casaram, Deus, ele instituiu a sua aliança neles. E isso é tão sério, a concepção que você, pai e mãe, pastor, pastora, qualquer homem e mulher vai ter em relação aos seus filhos, pode mudar desse dia em diante. Do que vocês carregam, da nossa responsabilidade, do tamanho que do nosso arrependimento precisa ter. Eu tenho temor no falar isso, porque eu tenho 2 filhas. E nós temos sofrido pela dimensão da palavra que nós carregamos. O pastor Juscelio sabe disso. Quando eles casaram, Deus instituiu a aliança. Não foi só uma aliança humana entre ele e a pastora, mas Deus fez uma aliança. A santidade de Deus se instalou no casal. Por isso que Deus fala, quando vocês rompem, vocês profanam a minha aliança, vocês profanam a minha santidade. Vocês tocam numa coisa que não é de vocês, é minha. Deus escolheu estar aqui. Deus escolheu esse lugar. E Deus fala que Ele abençoou na união dos dois. Deus coloca uma porção do seu espírito. Não está falando do espírito do Juscelio, do espírito da pastora Luciana. Ele está falando de uma porção do Elohim neles.
Agora, quando nasce a Sara, por isso que Deus fala, e o que Deus procura de agora em diante? Quando Deus olha para os dois, Deus procura a sua prole, a prole divina, a sua própria descendência. Dele. Não é mais a nossa. O que você carrega, agora não é mais seu. A Sara, quando Juscelio e Luz se guardam, o que a Sara carrega, agora tem algo de Deus dentro dela, porque Deus abençoou com uma porção do seu espírito sobre os dois. Isso foi transferido para ela. E o diabo ainda coloca uma mentira no meio da igreja evangélica, que diz que filho de crente não é crente. Não é para o diabo, para quem não se guarda. Aí isso é uma promessa. Assim como 2 mais 2 é 4, assim quando um homem de Deus se une com uma mulher de Deus, e ele resolve morrer, porque ele entende que essa santidade aqui não pode ser violada. A santidade de Deus não pode ser profanada. Então por isso que Deus fala, Juscelio, se você precisar, para que essa santidade não seja profanada, faça igual meu filho. Morra por ela. Mas quando eu vim buscar a minha semente, apresente ela. Apresente ela. Por isso que Paulo fala em 1 Tessalonicenses que a minha alegria, eu só posso viver quando os meus filhos estiverem firmes diante do Senhor. Vamos orar. Vamos orar ao Senhor. Depois o pastor Luiz Hermínio pega o microfone e me ajuda. Porque é uma noite de celebração também. Mas nós estamos ordenando aqui, talvez com entendimento. Vamos orar ao Senhor. Irmãos, é complicado isso, porque sempre que os profetas vieram corrigir um curso de Israel que tinha se perdido, eles sempre vinham com uma palavra: vossos pais me pecaram, vossos pais me deixaram. Israel vinha dizer: vocês estão sofrendo e estão vivendo errado, mas porque foi os vossos pais que nos deixaram. Então assim, é difícil você corrigir pai na frente de filho, mas a gente está buscando arrependimento. Sara, com tudo isso, ela não teve um privilégio. Por quê? Porque o sangue veio da Luciana, que gerou ela, o sangue de Adão, ele foi profanado. Nós não casamos virgens, nós nos prostituímos. Então aquele sangue que era para estar guardado dentro da aliança de casamento, para liberar a Sara, ele foi prostituído. Nós já temos o perdão de Deus no que diz respeito à salvação, mas agora existe uma medida de arrependimento para remir esse sangue, para que a Sara viva 100% daquilo que o pastor Fernando pregou. Porque nós pecamos contra a Sara antes dela nascer. Por que pecamos contra a Sara? Que idade você tem, meu amor? 13. Essa menina de 13 anos, todos os filhos e filhas dela já estão dentro dela. Se ela se prostituir, ela já mancha o sangue, contamina a terra. Porque mulher é terra. A Bíblia diz que a terra geme como dores de parto. Por quê? Como a mulher com dores de parto. Por quê? Porque a terra recebe semente e dá o fruto. Mulher é terra. Quando o homem põe o seu coito dentro dela, o coito do homem é o seu sangue que contamina a terra, fora da aliança do casamento. Quando ela casa, aquela terra adâmica já está contaminada, precisa ser remida. Por isso ela se guarda, porque ela já é mãe. Porque Deus falou para Abraão: tu és pai de nações, e ele não tinha filho ainda. Quando nos conectarmos geracionalmente, quando gerarmos uma geração que vai casar virgem no espírito, irmãos,
Deus vai criar um estrondo sobre a face da terra. Vai ser uma coisa louca que vai acontecer, vai ser uma coisa... Porque se Deus já tem feito o que tem feito no meio do pecado, o que Ele não fará no meio da santidade? Por isso nós estamos indo para um lugar de arrependimento. Pai, não sabemos nem como orar hoje. Por isso queremos entregar nosso espírito no Teu altar. Senhor, arranca toda palavra que Satanás possa querer usar no campo da condenação, da acusação. Tira todo o peso, Senhor, de acusação e de condenação. Porque isso o Senhor já levou no Calvário. Mas traz o encargo da responsabilidade que hoje não temos dentro de nós. Traz os recursos, Senhor, que nos levam ao arrependimento. Esaú não achou lugar de arrependimento, mas nós queremos achar um lugar de arrependimento em Ti, Senhor. Arrependimento é um lugar que nós precisamos encontrar. Arrependimento é uma construção, Deus. E nessa noite, Deus, nós nos unimos como um só. Senhor, que o Senhor possa ler em nossos corações que aqui não tem quem pecou mais ou menos. Nós somos um corpo só, nós somos uma geração única. Nós queremos nos apresentar como um só diante de Ti e dizer: poupa o Teu povo, Senhor. Perdoa, Senhor, a profanação da Tua santidade em nossas vidas. Nos perdoa, meu Pai. Meu Deus, traz uma carga de oração, de arrependimento, de entrega, de rendição. Meu Deus, que possa fazer com que Moloque seja atado, amarrado, que Dagon seja quebrado. Meu Deus, em nome de Jesus, nos dá uma medida de arrependimento, que faça com que Baal, meu Deus, seja destruído. Meu Deus, nós declaramos: o Senhor reina, o Senhor governa. Como nos dias de Zedequias, o Senhor tem permitido a ceia, mesmo para nós que não fomos purificados, mas nós sabemos que o padrão da ceia do Senhor é outro, e nós queremos entrar no Teu padrão, meu Deus. Leva-nos nesse lugar, Senhor. Leva-nos nesse lugar. Meu Deus, faça com que cada um de nós, como maridos, olhemos para nossa esposa como Cristo, o Senhor, olhou para a sua igreja. Pai, em nome de Jesus, toda a rebeldia que tem se instalado sobre as esposas, meu Deus, tudo isso que tem se instalado, meu Pai, por meio de internet, por meio, meu Deus, meu Senhor, meu Deus, temos nos desviado de Ti, meu Rei. Poupa o Teu povo, Senhor. Poupa o Teu povo. Então, como Davi, nos levantaremos e apregoaremos a justiça, e ela será ouvida. Clamaremos, então o Senhor ouvirá, e falaremos das boas novas do Senhor, que nos tirou do Egito. Ajude os casamentos que hoje estão sem nenhum horizonte. Entra na casa dos pastores, entra na casa dos diáconos agora, meu Deus, nessa nação. Meu Deus, aquele espírito de adultério escondido, manda um anjo lá e arranca isso, Senhor. Coisas que uma apostila não consegue mais fazer, Deus, só o Senhor pode fazer. Pai, em nome de Jesus, vem com Tua graça e com Teu favor sobre nós. Vem com Tua graça, vem com Teu favor. Em nome de Jesus, nos dá graça.